vamos dizer assim, hoje eu sei mais o que é um plano de negócio, talvez, mas assim, naquela época a gente tinha uma cabeça de plano de negócio mais a Microsoft, assim, que a gente aprendeu lá. E a gente não era exatamente como é hoje, tá? Empreendedorismo, um plano de negócio formal, né? A gente tinha mais ou menos uma situação que a gente chama de business case, quer dizer, como é que a gente faz uma lógica aqui que esse negócio é um bom negócio. Para ser sincero, nunca foi feito de uma forma muito formal isso, foi acontecendo. A gente sempre teve uma disciplina muito forte de gestão, ou seja, assim, as coisas financeiras, contábeis, de vendas, sempre foram muito organizadas. Então a gente sempre teve uma lógica muito grande. Isso focava muito a gente. Então, era quase um plano de negócios mensal, assim, a gente sempre ficava revendo toda hora. Na Orbio, já teve um pouco mais. A gente saiu da Orbio já com mais brainstorm. Assim, fez muito brainstorm antes de fazer a Orbio, para saber qual era o objetivo principal dela, qual seria o mercado dela, os clientes dela, como ia vender, como ia vender. Na Orbio a gente fez mais formal. Tá? Quais são os concorrentes, a gente fez mais formal na Orbio. Não outsource não. Não outsource não. E eu acho que hoje em dia, a minha opinião sobre o plano de negócio, ele é um pouco cética, no seguinte sentido. É bom fazer um plano de negócio? É. Eu acho que o principal de um plano de negócio, talvez você com certeza vai errar bastante no plano de negócio. Falou? Você vai errar bastante no plano de negócio, tá? Porque grandes empresas erram fazendo plano de negócio. Então uma startup vai errar, um empreendedor vai errar. Acho que o mais importante do plano de negócio é o exercício do plano de negócio. É obrigar você a pensar nas coisas. Tá? Então, se eu tiver que falar o que eu gostaria de ver num plano de negócio que eu recebo hoje, e eu recebo bastante, eu recebo em média de 8 a 10 por semana, grandes, de 50 páginas e de uma página, de 2 páginas. É assim, são alguns itens que você tem que ter. Assim, o principal para mim é assim, por que esse projeto, que problema que ele resolve? O americano chama isso aqui, que dor que ele tira. Então, essa solução tira que dor. O cara resolveu fazer um portal para advogado. Por quê? Que problema que ele resolve os advogados, por exemplo? Então, esse para mim então, esse exercício de pensar nessas coisas, o problema que eu resolvo, por que eu sou diferente, como é que é meu time, qual é a minha estratégia de vendas, qual é o mercado potencial, quanto de dinheiro eu preciso para fazer isso. Esses pontos principais, que podem estar numa folha ou num plano de 50 páginas, são os pontos que eu acho que a pessoa deve se ater. Independente do tamanho do plano de negócio. Às vezes até é bom que seja pequeno. Se for para investidor não gosta de plano de 50 páginas. Então, tem que ser um plano bem assim, resumido. Agora, o que é mais importante do plano de negócio, para mim, é o exercício do plano de negócio. A pessoa claramente pensar em todos os pontos. Claramente pensar em todos os pontos e fazer o exercício de pensar naquilo. Pode ser que ela vá fazer uma projeção errada, provavelmente vai fazer. Financeiro, então, eu asseguro que vai fazer errado. Ontem, no painel de investidores, eu falei o seguinte: se a Vale do Rio Doce, que tem 280 pessoas na área de orçamento e planejamento, erra faturamento daqui a 5 anos, erra projeção financeira daqui a 5 anos, vendendo minério de ferro para a chinesa, que é o mais simples do mundo, por que você acha que você vai fazer um plano de negócio de uma startup web e vai acertar o faturamento que vai ser daqui a 5 anos? Não vai acertar, vai errar. Mas o exercício de fazer é importante. É você obrigar o empreendedor a pensar nessas coisas. Né? Eu acho que esse é o mais importante do plano de negócio. E você vai revisar toda hora. O plano de negócio, ele nunca seca, né? A tinta nunca seca, você tem que revisar toda hora. E vai mudando, o mercado vai mudar, você vai ter problemas que você vai encontrar, que a gente chama de pivot. Né? Você começa uma empresa assim, você acha que o seu objetivo é fazer, depois você vai virando, vai fazendo nada diferente. O cliente te leva a outras demandas. Na outsourcing a gente começou fazendo software. Aí o cliente levou a gente à terceirização de call center. Eu nem imaginava. E eu queria vender para as empresas de call center. E acabei sendo uma. E aí? Foi ruim? Foi bom, vai não. Quem me levou a esse raciocínio foi o cliente, não fui eu. Então, se eu tivesse feito um plano de negócio na outsourcing, vamos fazer um software para atendimento ao cliente, vender para operações de call center, eu já seria furado no primeiro cliente.